Olá pessoal, eu me chamo Vinícius e eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma. A MyWork é uma plataforma para os mais variados tipos de empresa, independente do porte dela. Com a nossa plataforma você vai poder realizar o processo de controle de ponto, a gestão de férias, vai poder até mesmo fazer a requisição de benefícios. Tudo isso de uma forma bem simplificada. Tá bom? As três estruturas para você trabalhar dentro da MyWork são entender o quê? Como cadastrar um colaborador e criar sua jornada de trabalho, como fazer o tratamento de ponto deles e como entender o banco de horas de um funcionário. E tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui dentro, tá bom? Quando vocês abrem a nossa plataforma, essa é a primeira tela que vocês vão ver, o painel. O painel ele tem informação de todos os colaboradores cadastrados na empresa naquele momento, quantos funcionários já bateram o ponto no dia atual, quantos ainda não bateram o ponto, ou seja, estão atrasados segundo a jornada, e quantas são as ausências esperadas, ou seja, quantas são as folgas no dia de hoje, tá bom? Aqui em colaboradores é onde você vai começar a trabalhar. Tá? Aqui é onde você cadastra e acompanha os seus funcionários. Você tem três tipos de colaboradores, os ativos, os pendentes e os inativos. Sendo os pendentes um funcionário cadastrado que ainda não aceitou o convite, né? E o inativo um funcionário já desligado da empresa. Como é que você cadastra um funcionário? Você clica aqui em adicionar colaborador, vai preencher as informações básicas dele, como nome, sobrenome, telefone, e-mail, definir uma jornada de trabalho, caso você já tenha criado ela aqui anteriormente. Você vai definir o tipo de funcionário que ele é, normalmente vai ser um colaborador, que é aquele cara que só bate o ponto, e você pode colocar algumas informações opcionais que são recomendadas, como o CPF, o PIS, o cargo dele, e se você pretende usar a ferramenta de férias, a data em que ele iniciou dentro da empresa, tá bom? Se você não tem uma jornada de trabalho já criada, você pode criar uma nova clicando nessa opçãozinha aqui. E aí você tem três tipos de jornada, que são quais? A fixa, a intervalo flexível e a flexível. A fixa é o quê? Você define o momento em que o funcionário entra, o momento em que ele sai para o intervalo, o momento em que ele retorna do intervalo e o momento em que a jornada dele se encerra. Na intervalo flexível, você define o momento de entrada, saída, só que você não define o momento em que ele sai para o intervalo, nem o momento em que ele volta. Você define o tempo que ele vai fazer de intervalo. E na flexível, você vai definir uma carga horária diária para ele. Você não define os horários de entrada e saída, você simplesmente define quantas horas ele vai ter que trabalhar por dia. Tá bom? Você definindo a jornada que você quer, você clica em criar jornada, pronto, ó, a jornada está feita. Se ela já existir, como nesse caso, ele simplesmente vai renomear ela para o nome da mais nova que você acabou de criar. Fazendo isso, o funcionário está cadastrado, o único trabalho do colaborador é aceitar o convite criando a senha dele, seja por SMS ou seja por e-mail. Em segurança, a gente tem algumas informações também interessantes. Você tem o histórico de pontos do funcionário, né, que você pode definir para ver a partir do período que você quiser, ou seja, todos os pontos batidos. Você consegue ver o GPS, né, ou seja, você consegue ver a localização física onde o funcionário estava no momento em que ele bateu o ponto dele. Então, se você clicar nos iconezinhos, você vê qual funcionário que é, você pode aproximar e afastar da forma como preferir. E se você habilitou as fotos, você também pode ver a selfie que o funcionário tira, seja no ponto coletivo ou seja no ponto individual, tá bom? No tratamento de ponto, aqui que é onde o gestor, no caso, vai passar a maior parte do seu tempo. Quais que são as opções que o gestor tem aqui? Aqui eu vou usar o filtro, vou trabalhar só em cima do meu funcionário dentro desse mês. Então aqui, por padrão, o sistema vai te entregar dias com erros ou algum problema específico. Tá? Então, aqui um erro específico, um dia que tem um problema bem comum. O funcionário não bateu ponto. Como eu posso resolver um funcionário que não bateu ponto? De diversas maneiras. Eu posso vir aqui e adicionar os pontos para ele manualmente. Às vezes ele teve algum problema, não tinha internet, apesar de que a gente consegue registrar os pontos offline, mas enfim, ele não conseguiu bater o ponto. Você pode vir aqui e adicionar esses pontos manualmente para ele. Se for no caso de um abono, porque ele faltou, por exemplo, você pode escolher essa opçãozinha abono, escolher se é um abono completo, ou seja, você vai abonar o dia inteiro, se você vai fazer um abono parcial, se você quer abonar, por exemplo, só 5 horas do dia dele, né? Mas por padrão vamos escolher o abono completo aqui,
escolher o atestado médico. Essa parte de gestão de pontos também é bem simples, tá? Se você quer ver todos os dias do tratamento, independente deles estarem corretos ou errados, você clica na opção aqui, dias sem alertas, que aí ele vai te apresentar todos os dias aqui, inclusive os dias sem jornada, que aqui no sistema são o que o sistema entende como os dias de folga. E aí você pode editar um dia se necessário, você pode apagar um ponto, você pode restaurar um ponto apagado, por exemplo, que um funcionário bateu, tá? Então você tem toda essa função dentro da plataforma. Nós temos aqui também a função de relatórios. Tudo que você faz no tratamento você pode gerar um relatório. E os filtros funcionam como o anterior. Você escolhe um período, os colaboradores, se deixar em branco, lembrando que ele vai sempre selecionar todo mundo automaticamente, e escolhe os formatos de relatório que você preferir. Excel e Excel simplificado, geralmente para você fazer a consulta, CSV, AFD e AFDT, geralmente para fazer a exportação, a importação desses relatórios, né, desses pontos para outras plataformas. Tá? E aqui, sempre que você gerar um relatório, ele vai ser sempre aqui, ó, o primeiro da lista. Né? E aí, o status, quando tiver como processado, vai aparecer essa opçãozinha aqui para você baixar o relatório. Depois, a gente tem aqui a função de banco de horas, que o banco de horas nada mais é do que o acúmulo de horas positivas ou negativas que ele fez dentro do período em que você definiu o banco de horas do funcionário. Então aqui eu vou definir o período como esse mês mais uma vez, selecionar o meu funcionário, e aqui a gente tem o quê? O banco de horas no início, ou seja, o banco de horas no início é quanto de banco de horas eu tinha antes de 1/12. Então eu não tinha nada de banco, então eu estava zerado. As horas extras é tudo que eu fiz de saldo, seja positivo ou negativo, dentro desse período aqui, de 1/12 a 7/12. Ou seja, então dentro desse período eu fiz 1 hora negativa aqui no dia 2 e fiz 3 horas negativas no dia 5. Então você pode ver que ele é cumulativo. Ó. Eu fiz 1 hora negativa aqui, no final do dia tinha 1 hora negativa. Ela veio para o outro dia, seguiu porque eu não fiz mais nada, do outro dia também seguiu. E aqui no dia 5, quando eu fiz 3 horas negativas, ó, ele veio aqui, acumulou, virou 4 horas, que eu iniciei no dia 6, e no dia 6 eu fiz o quê? Um ajuste manual. Meu gestor, por algum motivo, me deu 30 minutos por causa de algum problema que ele teve, algum registro que ele não fez corretamente. Ele simplesmente veio aqui e jogou para mim 30 horas manualmente. Como eu joguei um saldo de 30 minutos manualmente, como eu joguei um saldo de 30 minutos positivo aqui, o que ele fez? Pegou essas 4 horas negativas mais 30 minutos positivos, e eu terminei o dia com menos 3 horas e 30. Né? Tá vendo? Automaticamente o sistema vai levando esse saldo de banco de horas com ele. O gestor pouco tem que trabalhar nessa função. Normalmente ele só vai trabalhar aqui quando ele está pagando o banco de horas do funcionário, tá certo? Aqui a gente tem para o gestor a função de bater o ponto. O gestor que não quiser bater o ponto pelo aplicativo, ele pode bater por aqui. A gente tem a opção do modo coletivo, onde é um modo onde você deixa um computador dedicado para os funcionários virem aqui utilizar ele como se fosse um relógio fixo de ponto. Só o gestor consegue entrar ou sair desse modo com a senha dele, tá bom? E a gente tem aqui a ferramenta de férias, que quando você cadastra o funcionário, né, e você adiciona a data de admissão dele na empresa, o sistema automaticamente ele calcula o quê? O período de aquisição, o limite do período concessivo, né, que seja até quando você tem que pagar as férias geradas dentro desse período, né, quanto é o saldo adquirido, quanto é o saldo utilizado. O saldo utilizado vai surgir quando? Quando você tiver lançado as férias. Então aqui, eu cadastrei aqui alguns dias de férias, ó, 14 dias em um período, 15 dias em um período e um dia aqui, ou seja, eu já utilizei todos esses meus 30 dias de saldo, eu não tenho nenhum saldo a utilizar e o status fica como usufruído. Então, o sistema ele faz todo esse cálculo de férias para você de forma bem simples e direta. E aqui a gente tem o nosso Marketplace, que é onde você pode fazer a cotação de benefício direto com os nossos parceiros. Essa seção de Marketplace está sempre evoluindo, cada vez mais entrando novos parceiros na plataforma. Então, se você quiser fazer uma cotação, você escolhe um parceiro aqui,
preenche as suas informações para receber essa cotação direto no e-mail de vocês. E para a gente finalizar aqui, a gente tem as configurações, onde você encontra informações sobre as suas assinaturas e planos, tá? E informações básicas da empresa, como nome, CNPJ, o fuso horário utilizado, a opção de utilizar ou não o logo no seu relatório da Excel, tá? As permissões de cerca virtual, que são, ou seja, o local físico que você pode definir onde os funcionários batem ou não o ponto, se eles vão utilizar só o modo coletivo, se eles vão tirar foto nesse modo coletivo ou não, se eles vão tirar uma selfie toda vez que baterem o ponto no próprio celular, se eles vão ou não utilizar os bancos de horas e se você vai definir um lembrete sempre que eles esquecerem o ponto, tá bom? Todo esse material que toda a plataforma que eu expliquei para vocês aqui, vocês também encontram em vídeos dedicados para cada uma dessas sessões no YouTube. E qualquer dúvida que existir, é só entrar em contato aí com um dos nossos colaboradores por um dos nossos canais de suporte. Valeu, brigadão!